Olha, nessa semana, o jornalismo da Record vai tratar de um assunto que impacta a vida de milhões de brasileiros: a reforma da Previdência. O Brasil decidiu finalmente enfrentar esse problema. As contas da Previdência são tão absurdas que adiar a reforma mais uma vez vai mergulhar o país numa crise sem saída. Veja comigo esta reportagem. Aos 51 anos, Wagner conquistou o sonho de se aposentar. Foi quando parou de contribuir com o INSS e passou a receber o benefício da Previdência Social. Mas parar de trabalhar ainda está fora de cogitação. Uma aposentadoria bem pouca, bem baixa, daquilo que eu paguei. Para compor isso? E para compor isso eu continuo trabalhando. Não dá para parar de trabalhar, né? Porque é muito baixo o valor da aposentadoria, eles descontam muito. 37% do valor, no meu caso, porque me aposentei com 51 anos. Os funcionários dos Correios, como Wagner, foram os primeiros a ter direito ao benefício da aposentadoria no Brasil. Isso em 1888, há quase 130 anos. De lá para cá, a Previdência se expandiu. O país cresceu e envelheceu. A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 76 anos. Até 2030, viveremos em média até os 79 anos. Isso significa 3 anos a mais recebendo e curtindo a aposentadoria. Tempo que deve ser ainda maior para o Marcel. Ele já recebe o benefício aos 53 anos. Se aposentou cedo? Pelo texto da reforma da Previdência, ele deveria trabalhar mais 12 anos antes de começar a receber a aposentadoria. Tenho vergonha. Tenho vergonha. Porque é muito cedo, não sei, eu acho errado, né? Mas eu peguei porque é que nem estou te falando, né? E outra, não estou numa situação econômica que eu posso abrir mão. Se eu pudesse abrir mão, eu ia esperar para tentar pegar um valor maior, mas eu não posso. Tenho filho na faculdade, filho na escola, eu tenho condomínio, plano de saúde, tenho que viver, né? Se a reforma for aprovada, a aposentadoria precoce vai acabar. Não é mais possível. O Brasil não produz riqueza para permitir que um trabalhador, normalmente são os trabalhadores mais bem posicionados, porque o trabalhador pobre se aposenta mais velho, é só olhar as estatísticas. Então, mente quem diz que a reforma prejudica os pobres, é o contrário, ela prejudica os grupos médios e altos da sociedade. E são eles que estão fazendo barulho. A pergunta que o brasileiro se faz é: como chegamos a esse ponto? A Previdência é como uma balança. De um lado, trabalhadores na ativa, do outro, aposentados e pensionistas. Os trabalhadores contribuem para manter em dia as aposentadorias de quem já trabalhou. Quando o número de aposentados aumenta e o de trabalhadores diminui, a conta não fecha. Aí o governo tem que tirar de outras áreas para cobrir pensões e aposentadorias. Só no ano passado foram 151 bilhões de reais. Daria para construir pelo menos 2 milhões de casas populares, 44 mil unidades de pronto atendimento, 120 mil escolas. Se uma reforma não for feita, o que já é ruim pode piorar. Somados aos 77 bilhões de reais da Previdência do Serviço Público, o rombo é ainda mais gigantesco, 227 bilhões de reais. É uma distorção que imobiliza o governo. Veja por quê. No orçamento anual da União, 8,5% dos recursos vão para a educação, 9,5% para a saúde. Apenas 0,7% é investido em ciência e tecnologia. E a maior parte do dinheiro, 55% de tudo que o governo gasta, são usados para cobrir os rombos da Previdência. O Brasil tem hoje 54 milhões e 800 mil trabalhadores contribuindo para o INSS e 33 milhões e 400 mil aposentados. Isso significa que cada contribuinte do setor privado deveria pagar mais R$ 1.551 para cobrir o buraco. Na Previdência dos servidores públicos, essa relação é ainda pior. 6 milhões de funcionários contribuem para o regime próprio e 3,5 milhões de aposentados e pensionistas recebem benefícios. E a conta também não fecha. O déficit chega a R$ 20.710 por contribuinte. Isso significa dizer que nós não podemos mais permitir que pessoas com 45, 46 anos se aposentem e vivam até os 80, recebendo benefício.
Porque alguém tem que custear isso. E quem vai custear isso é o jovem, é aquele futuro trabalhador e aqueles jovens trabalhadores de hoje que estão tendo a sua possibilidade de vida comprimidas, cortadas, abortadas. Seu Antônio pensa diferente. Ele é advogado e já poderia ter se aposentado por tempo de serviço, mas decidiu continuar. Aos 57 anos, trabalha como gerente nesta padaria em São Paulo e ainda contribui para a Previdência Social. Vai fazer isso enquanto o corpo aguentar. Eu trabalho desde os meus 14 anos, mas com carteira registrada desde os 17 e continuo trabalhando e quero continuar trabalhando. Mas vai ter uma hora que a idade vai chegar, eu vou ter que parar. Será que a Previdência vai ter caixa para me pagar? Porque com 70 anos, 74 anos, que é a expectativa de todo brasileiro, e tem pessoas que vivem mais do que isso, vai conseguir emprego nessa idade? Prefiro continuar e fazer a minha parte. Se essa é a minha cota de sacrifício, eu estou disposto a pagar. Se a gente não fizer uma reforma da Previdência boa, que reduza o gasto com Previdência nos próximos 20 anos, tá certo? Daqui a 20 anos, nós vamos ter 80%, 90% do orçamento federal sendo gasto com Previdência e assistência social. Isso significa que não vai sobrar dinheiro para mais nada. Não vai sobrar dinheiro para mais nada. Ou seja, não vai sobrar dinheiro para educação, não vai sobrar dinheiro para saúde, não vai sobrar dinheiro para ciência e tecnologia. Olha, muita gente está me perguntando, Gotino, você é a favor da reforma da Previdência ou contra? As pessoas estão me escrevendo nas redes sociais e eu vou falar aqui o que eu penso. Olha, a reforma da Previdência, ela é necessária e urgente. É claro que a gente quer a melhor reforma da Previdência para todos, para os trabalhadores, para o governo conseguir bancar todos os aposentados. É isso que a gente espera. Eu estive recentemente no Chile, conversei sobre esse assunto lá, inclusive, e passou por uma reforma. Os países que viveram essa saturação do sistema previdenciário passaram por reformas, porque senão não iam ter condições de bancar os seus aposentados. Então é importante que o Brasil passe por uma reforma que seja a melhor reforma para todos, né? Agora, é importante que se debata, discuta o assunto e traga esse assunto à tona, como nós estamos fazendo aqui diariamente no Balanço Geral.